Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, em maio, o mês da família, promoveu um workshop aos seus membros com o tema Adoração no Lar. As palestras foram organizadas com base no livro de mesmo nome, de Joel Bick. O propósito foi despertar a igreja para a necessidade do culto doméstico, não apenas para com as crianças, mas para diversas famílias em diferentes contextos e com diversas idades. Esse workshop é agora disponibilizado aqui no YouTube da IPPA, para que a sua vida possa ser impactada com esse estudo e despertada para a promoção do culto doméstico. Aproveite o curso a seguir disponibilizado para você e para a sua família. Qualquer dúvida, mande-nos um e-mail para equipederedes001@gmail.com. Que Deus abençoe. Como a Isis disse, o tema dessa próxima palestra é Culto Doméstico, um Dever. O próprio título já nos diz o que a gente deve considerar sobre o culto doméstico, que é um dever, né? Então, é um dever nosso, não só de quem tem criança, com um lar com crianças pequenas, mas um dever nosso como cristão, né? E a gente tem que pensar que não é uma coisa assim opcional, né? Talvez eu faça o culto doméstico na minha casa ou não, ou talvez se encaixe na nossa rotina ou não. Isso é um dever. Então, a gente tem que encarar o dever da mesma forma como a gente encara o nosso trabalho. Nosso trabalho é um dever. Então, a gente se empenha e se organiza para que possa realizar e cumprir com o nosso trabalho. Quem tem que... criança, eu digo criança pequena agora, né, porque é o mais óbvio, né? Eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que preparar o jantar. É o meu dever. Não é uma coisa que eu possa acordar num belo dia e dizer, hoje eu não vou fazer o almoço. Se eu não for fazer, eu tenho que dar um jeito de nutrir aquela criança, né? Eu tenho que comprar, tenho que pedir, mas o nutrir, né, o corpo deles, o dar o alimento, dar a bebida, é o meu dever. Então, quando a gente encara o culto doméstico como sendo um dever, a gente começa a trabalhar de todas as formas possíveis para fazer o culto doméstico, né? A gente não deixa como uma coisa assim opcional, né? Talvez hoje eu faça ou talvez não. Então, para começar essa palestra, eu gostaria que todos nós, né, que é uma coisa que Deus foi falando ao meu coração também ao longo do tempo, que todos nós olhemos para isso que nós estamos falando hoje sobre o culto doméstico, não como algo opcional. Talvez muitos de nós, aqui na igreja, a gente não vinha fazendo culto doméstico antes. E a gente talvez não tinha conhecimento ou orientação suficiente para nos empenhar em tornar isso uma realidade na nossa casa. Mas, a partir de hoje, em que a gente vai falar sobre isso, a gente precisa, todos nós, do mais novo até o mais velho, olhar para o culto doméstico como um dever. Então, a partir de hoje, não pode ser uma coisa que a gente pensa assim, acho que dá certo na minha casa. Ou não. Vou tentar ano que vem, janeiro, meta de 2026. A partir de hoje, a gente tem que olhar para isso como o nosso dever. Que se até agora a gente não fez, a gente vai ter que começar a fazer de alguma forma e se empenhar para fazer isso. Mas, mais para frente, o Sérgio e a Miriam vão vir aqui na frente para falar justamente como é que a gente faz o culto doméstico, né? Porque eu não tinha orientação antes, eu tive que buscar para saber como é que fazia. Então, eles vão falar isso mais para frente, mas eu gostaria muito que todos nós olhássemos para isso, não como algo opcional a partir de hoje. Tá? E aí, anteontem, as crianças foram dormir na Damares. Então, a gente dormiu... Sim, gente, eu dormi à noite. As crianças não me acordaram a noite inteira. Então, eu acordei até meio estranha, assim. Sentei na mesa do café da manhã, o Gustavo sentou na minha frente e eu comecei a fazer tudo que eu não fazia de manhã, porque não dá, por causa da corrida com as crianças. Eu peguei o livro que eu queria para ler, fui preparar o que eu queria para o café da manhã. Dali a pouco, o Gustavo sentou na minha frente, na mesa, e falou assim, e aí? O culto doméstico? Aí eu, nossa, verdade. Porque assim, a gente tem também uma ideia que a gente foi desenvolvendo na nossa sociedade de que o culto doméstico é para um lar com crianças. E até eu, assim, eu estou há 4 anos, todo dia em casa a gente faz culto doméstico. Até eu me esqueci isso momentaneamente, de que o culto doméstico é só para mim e para ele também, mesmo sem as crianças. E aí ele me lembrou nesse momento, né? Talvez a diferença... E aí a gente fez o nosso culto doméstico de um jeito que normalmente a gente não faz. Eu consegui, gente, orar de olhos fechados. Eu consegui fazer uma oração mais longa. Então, se a gente parar assim, para comparar como é que é o culto doméstico num lar com crianças, alguém vai estar orando com o olho meio aberto, assim, para saber se ninguém está se machucando com a faca na mesa.
Então, talvez seja essa um pouco da diferença do culto doméstico no lar com crianças. A gente tem que estar mais assim, mais empenhado em observar ao nosso redor. Mas não tem tanta diferença no quesito de orar, louvar e ler a Bíblia. Mesmo no lar com crianças, e o pastor falou agora há pouco, a base é a mesma. Nós vamos cantar, talvez, uma música, além de cantar uma música de entronização, a gente vai cantar por dentro, por fora, no alto, no baixo. Essa é a diferença. Mas o básico e o escopo, digamos assim, né, a sequência de um culto doméstico, ela não muda por ter as crianças. Tá? Então, a gente vai louvar, a gente vai ler a Bíblia e a gente vai orar. Em um lar com crianças, em um lar sem crianças. Né? E conforme a gente vai fazendo isso com a criança, a gente vai se adaptando. Oro mais rapidinho para ela não sair da mesa durante a oração, pede mais vezes para ela fechar os olhos. Mas são tão poucas diferenças de um culto de quando você está sozinho, ou quando tem já crianças maiores, quando tem adolescentes. Né? E a gente precisa fazer isso. Alguém disse, lá no capítulo que o pastor Osias leu e fez a base dele, tem uma frase que me marcou muito na primeira vez que eu li o livro, e que ficou por muito tempo reverberando no meu coração, que é assim, ó: conforme as coisas são em casa, assim o serão na igreja e na nação. Conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. Se nós não temos o hábito de louvar e cultuar a Deus em casa, será que nós vamos fazer isso de coração quando estamos na igreja? Até falando assim de crianças. Será que nós não temos o hábito de orar em casa? As crianças vão conseguir orar na igreja? Se nós não fazemos o culto doméstico em casa, será que as crianças vão entender a grandiosidade do culto solene com todo mundo aqui? Mas não só para isso, né? Quando nós não demonstramos as marcas do cristianismo, a adoração ao Deus verdadeiro, isso vai se repercutir na igreja, em cristãos que ainda estão imaturos, porque a maturidade do cristão, a gente tem o culto aqui, mas é no caminhar com Deus diariamente que a gente vai crescendo em conhecimento, em aplicar a palavra que nós estudamos aqui. E se nós ficarmos sempre no básico, sempre em alguém tem que mastigar a Bíblia para nós, sempre nisso, não que não seja importante, é extremamente importante, mas a gente precisa buscar por nós mesmos em casa, para nos tornarmos cristãos maduros. Então, conforme as coisas são em casa, assim o são na igreja e na nação. Nós viemos aqui para o culto, a gente vem todo domingo, mas nós precisamos desse caminhar na nossa casa. 4 anos e meio atrás, quando a gente começou a fazer o culto doméstico em casa, o Edward era só um bebezinho. Na verdade, ele tinha, acho que 1 ano e pouquinho, assim. E a gente já começou, não, vamos fazer. A gente pegou assim, vamos tornar isso um hábito, né? Então, a gente sentava, às vezes, no sofá, sentava na mesa, onde fosse, assim, no momento que desse. E teve um dia que eu e o Gustavo tivemos uma discussão. Mas não se escandalizem, irmãos, é só nós que discute, tá? Hoje a gente já evoluiu bastante, vocês podem ver minha auréola aqui. Mas, naquele dia, a gente tinha tido uma discussão, né? E aí, eu estava assim, muito querendo que o Edward criasse o hábito, porque ele já sentava, já fechava o olhinho para orar, e eu não queria pular isso. E aí, sentamos na mesa, e o meu coração foi ficando pesado. Foi ficando pesado, porque eu fui pensando assim, caraca, como é que eu vou orar aqui agora, fazer toda a nossa liturgia de culto doméstico, e eu com meu marido brigado aqui um de cara para o outro, né? Então, ali naquele momento, em casa a gente segue assim a liturgia do culto doméstico é a mesma do culto na igreja, só que a gente encurta. Então a gente faz um prelúdio, uma música rapidinha, faz oração de confissão dos pecados, depois ora, depois lê a Bíblia, depois ora e depois louva de novo. Então a gente segue a mesma liturgia. E chegou na hora de pedir perdão, e a gente ia pedir perdão para Deus. Eu falei assim, vou aqui pedir perdão para Deus e vou ignorar que a gente discutiu, não, né? A gente teve que conversar durante o culto, conversamos, pedimos perdão. Ainda lembro que até hoje, eu me lembro daquele dia que a gente orou, daí assim, segurou a mão do outro, chorou. O Edward estava assim, olhando de um lado para o outro, bebê, assim, um pouquinho mais velho que Elizabeth. A hora que a gente terminou de orar, assim, aquele alívio, aí o Edward fez, êêê! E aí, aquele dia foi o que mais me marcou, porque essa frase e aquele dia se conectam muito na minha mente, porque conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. Se a gente não ama e não perdoa em casa, por que a gente acha que vai chegar aqui e vai conseguir ser verdadeiro com o irmão que está ali? Se com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, a gente não consegue demonstrar amor, qual é a nossa
ideia de que a gente vai conseguir amar o nosso irmão ali, que a gente nem convive. A gente vai nisso o quê? Se a gente não estabelece essas bases em casa de amor, de perdão e de cultuar a Deus, de tornar a palavra de Deus algo verdadeiro no nosso dia, por que a gente acha que vai fazer isso com o irmão do lado? Aí a gente torna isso só um mero rito. E se a gente tivesse ignorado na nossa casa, aquele dia, o sentimento que a gente estava em relação um ao outro, a briga, o desentendimento, se a gente tivesse ignorado, nós teríamos sido hipócritas. A quem nós estaríamos cultuando? Então, é nesse sentido que o culto doméstico, ele nos molda o nosso caráter, porque a gente se coloca diante do Deus vivo e abre o nosso coração para Ele e permite que Ele atue e trabalhe na nossa vida ao longo do dia também, né? Então, isso ficou assim, algo que marcou muito a minha mente naquela mesa, sentado, fazendo culto doméstico. E também tem outra questão aqui que pais de crianças pequenas têm que cuidar especialmente, tá? Eu podia, naquela manhã com o Gustavo, ter ignorado e seguido o nosso culto doméstico. Meu objetivo era que o Edward criasse o hábito de cultuar a Deus. Ele ia estar lá, a gente ia ter orado, ter feito tudo igual. Para ele, talvez fosse igual, para ele, bebezinho. Só que tem outra coisa que tem que pesar no nosso coração. Por mais que a gente adapte o nosso culto, quando temos uma criança pequena, o culto não é para criança. Nós não estamos brincando de cultuar, nós estamos, de fato, cultuando a Deus. O culto é para Deus. Então, nós não estamos fazendo isso como um teatrinho para que a criança, ele vai aprender a orar. Não, nós estamos orando. Eu vou aprender a cantar, vamos cantar para ele aprender a cantar. Não, nós estamos adorando. Eu vou ler a Bíblia para que ele veja. Não, nós estamos lendo a Bíblia. Então, não é uma brincadeira de culto, é um culto. E isso tem que ter o mesmo peso no nosso coração do que quando a gente chega aqui diante de Deus. Por quê? Estamos em locais diferentes. Aqui na igreja é um local, na nossa casa é um local. Aqui nós vemos outras pessoas, em casa são outras. Mas o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que a gente está aqui agora, que está dirigindo a nossa reunião, que está falando aos nossos corações, é o mesmo que está lá na nossa casa, dirigindo o culto doméstico, sendo cultuado por nós. Então, isso é uma coisa que tem que ficar assim, bem evidente no nosso coração. E nós que temos filhos pequenos, a gente cai nesse erro mais vezes, né? De cantar qualquer música. Eu e minha casa. Sem que tenha. Nós estamos falando diante de Deus. Então, essa reverência parte de nós como pais, para que as crianças aprendam não a fazer ali o momento, não a prática, mas a ter a reverência, a desenvolver esse amor por Deus, né? E é nisso que também confirmamos a frase do autor do livro, do Joel Bick, que diz que conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. Se nós não ensinarmos reverência na nossa em casa, como é que a gente vai demonstrar verdadeira reverência aqui? Se nós não ensinarmos verdadeiro louvor e adoração em casa, como é que a gente quer ensinar um verdadeiro louvor e adoração aqui? Tá? Então, conforme as coisas são na nossa casa, assim são na igreja e na nação. E é nisso que entra, mais uma vez, o nosso dever de culto doméstico. Não só para a nossa família, mas todos os nossos irmãos, nós que estamos aqui, e os nossos irmãos que não estão aqui, nós estamos todos conectados. O que a Stefânia e o Orlando fazem na casa dele interfere na nossa vida aqui. O que eu e as crianças e o Gustavo fazemos na nossa casa interfere com a nossa vida aqui também. Então, é tudo conectado. E o nosso dever não é só para os nossos filhos e nosso marido, é para os nossos irmãos em Cristo, a nossa família em Cristo, é para o nosso Deus. Então, a gente precisa chamar a responsabilidade para nós e pensar, se até agora eu não fazia, eu preciso fazer o culto doméstico. Certo? E aqui tem algumas frases que eu marquei no livro para a gente mencionar aqui, que é lá, logo na primeira parte. Deus exige que os chefes de família façam tudo quanto puderem para guiar as suas famílias na adoração ao Deus vivo. Né? Isso chama responsabilidade para nós. É uma exigência. Nós devemos fazer isso. E aqui o texto bíblico que ele trouxe como base foi de um texto muito conhecido que está aqui. Uma das frases está aqui, foi colocada aqui de Josué 24. Tá? A gente vai ler ele aqui rapidamente. Josué 24, de 14 a 15. Tá?
Está numa versão diferente, mas é o mesmo texto. Depois cada um pode confirmar e ler na sua Bíblia na versão que a gente usa aqui na igreja. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servirão. Se aos deuses a quem serviram seus pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo forte e muito conhecido, mas que a gente fala sem perceber o que ele diz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, louvando-o todos os dias, cultuando-o todos os dias. Tá? Deixa eu mudar aqui mais algumas coisas para trazer para vocês. Ainda nesse tema de culto doméstico, um dever, né? Então, como é que nós vamos fazer, até como Josué disse ali, como é que nós vamos cultuar ao Senhor? Como é que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor? Como é que nós faremos isso todos os dias? Pela instrução diária da palavra de Deus, pela oração diária ao trono de Deus e com canções diárias de louvor. Aquilo que a gente falou no começo. Louvor, oração e leitura da palavra, né? Talvez, assim, muitos talvez digam assim, eu já oro, não é o momento do culto doméstico, eu já oro lá antes de dormir, a gente já faz oração com meu filhinho antes de dormir na cama. Eu me lembro da minha mãe que a gente nem era convertido na época, ninguém conhecia Deus, a gente nem ia em nenhuma igreja e ela chegava à noite e falava assim, vamos orar. E a gente orava. Então, assim, talvez para muitos de nós fique assim, esse questionamento. Tá, mas eu já oro, a gente já canta musiquinha ao longo do dia, já leio a Bíblia com eles. Só que quando a gente organiza isso num momento mais solene, fica mais fácil para as crianças e para nós, que somos adultos, compreender a importância daquilo do que se a gente está lá lavando louça e cantando. Por dentro, por fora. A gente está louvando? Estamos. Mas será que a gente está conseguindo guiar a criança e guiar a nossa própria mente para pensar em Deus e pensar e focar naquele momento de adoração? Então, essas orações em outros momentos do dia são importantes para a construção também do nosso relacionamento com Deus. As orações, a mesma coisa, louvores. Mas quando nós organizamos isso num momento, que é o momento que a gente determina como o momento solene da nossa casa, dentro da nossa casa, nós passamos a ser transformados de formas diferentes. E eu experimentei isso. Por isso que hoje a gente não abre mão de fazer o culto doméstico, não é nem pelas crianças, é porque a gente precisa. Quando a gente sai correndo de casa, porque tem algum compromisso, a gente sente assim, tipo, a gente não orou cedo, a gente não cultuou, olha aí, a gente está... A nossa própria mente se tira o foco. Eu falo para o Gustavo assim, quando eu sento de manhã na mesa, a gente consegue fazer o culto. E eu orar, a minha mente fica mais no lugar. Eu consigo manter a calma, eu consigo pedir para Deus transformar o meu coração e eu consigo ficar focada nisso o tempo todo, né? Então, é diferente quando a gente organiza um momento solene do culto doméstico na nossa casa, tá, irmãos? Mas, enfim, a minha parte aqui era de falar para vocês que as nossas famílias devem lealdade ao Deus vivo. Nós devemos essa lealdade a Ele. Todo dia a gente comete erro, todo dia a gente peca, então não é todo dia que a gente tem que pedir perdão? Todo dia Deus nos dá infinitos motivos de bênção. Não é todo dia que a gente tem que agradecer? E ainda que a gente, assim, por algum motivo, pense, não pequei hoje, nós devemos lealdade ao Deus vivo, a gente tem que se colocar diante dele, colocar nossa família diante dele, e clamar, e agradecer, e ansiar pelo momento em que nós estaremos com ele no céu, fazendo isso todos os dias, né? Nossa vida agora é uma que vem antes do futuro, a gente já pode experimentar esses momentos de entrega diante de Deus. Tem uma pergunta que foi feita aqui para a Tainá. Tainá, qual relação pode haver entre este compromisso de família com o culto doméstico e o avivamento da igreja? Mas assim, existe muita relação entre o compromisso da família com o culto doméstico e o avivamento da igreja,
Porque quando o nosso coração está todo dia se colocando diante de Deus e orando e pedindo perdão, nós nos tornamos crentes mais sensíveis à voz de Deus. Nós não deixamos isso para um compromisso como todo domingo e esquece isso. São crentes que estão fervorosos porque Deus está agindo no nosso coração todos os dias. Então, a gente precisa falar o que Deus fez na nossa vida, né? Como essa questão que eu falei do Gustavo, uma coisa tão simples que aconteceu entre nós no culto doméstico e que começou a queimar no meu coração. Foi o que aconteceu no culto doméstico. Não teria acontecido no culto aqui da igreja. Eu não ia procurar ele enquanto o pastor fala, estou orando por perdão. Amor, vamos pedir perdão aqui. Não, aconteceu no nosso culto doméstico e começou a queimar no meu coração para que a gente fizesse o culto doméstico sempre. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, no compromisso familiar diante de Deus, em família, nós nos tornamos crentes mais sensíveis à voz de Deus, mais dispostos a compartilhar uns com os outros o que Deus tem feito no nosso coração. E fora as coisas assim, as habilidades práticas. A gente cria o hábito de orar. Então, a gente não fica com vergonha de orar com alguém na rua. Eu já estou acostumada a orar todo dia em voz alta para os meus filhos, para o meu marido. A gente não tem vergonha de orar uns pelos outros. Eu já leio a Bíblia todos os dias. Eu não vou ficar assim, meio constrangido de ler a Bíblia na igreja, porque já é um hábito, já é algo comum na minha casa. Eu já leio a Bíblia todos os dias. Eu não vou ficar com vergonha de cantar, porque eu já canto todos os dias. Então, isso transforma a igreja. O nosso coração queima por Jesus e a gente derrama esse mesmo amor que é derramado nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. O avivamento na nossa casa, a gente tem que clamar para Jesus avivar o nosso coração e nos dar o desejo pelo culto doméstico, inclusive, quem não quer, tem que clamar para ele nos dar esse desejo, para que ele também nos avive aqui na igreja como um todo.